Em primeiro encontro no Japão, países do G7 anunciam sanções contra a Rússia. Lula chega a Hiroshima e já realiza o primeiro encontro bilateral. E você vai ver também. Prévia do PIB mostra a aceleração da economia no primeiro trimestre. STF retoma julgamento sobre regras nas demissões sem justa causa. Ciclone Mocha deixa rastro de destruição em Mianmar. Pelo menos 800 mil pessoas precisam de ajuda alimentar. E a gente mostra as primeiras imagens do Titanic em 3D do fundo do mar. Você vai ver detalhes que revelam como foi o naufrágio. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 13 horas e 3 minutos, quase 4, pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha só, a gente começa essa edição falando da reunião do G7, o grupo dos países mais poderosos do mundo, que teve início hoje em Hiroshima, no Japão. E logo no primeiro dia foi anunciado um pacote de sanções contra a Rússia na guerra com a Ucrânia. O Brasil também volta a participar do evento após 14 anos. E nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o primeiro-ministro da Austrália em seu primeiro encontro bilateral. A participação do Brasil na cúpula do G7 teve início com uma reunião entre o presidente Lula e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Em uma rede social, Lula postou a foto do encontro e lembrou que desde 2018 os chefes de Estado dos dois países não se reuniam. Entre os assuntos, os dois falaram sobre a ampliação das relações Brasil-Austrália. Disse ainda ter recebido um convite para visitar o país da Oceania. Mais cedo, os líderes do G7 divulgaram um pacote com novas sanções contra a Rússia. O objetivo é aumentar a pressão contra os russos e fortalecer a Ucrânia na guerra que já dura mais de um ano no leste europeu. As medidas incluem restrições às exportações de produtos estratégicos para a Rússia no campo de batalha e também a adoção de medidas contra entidades que ajudarem os russos, principalmente com o transporte de material. O G7 também se comprometeu a restringir o comércio e o uso de diamantes extraídos, processados ou produzidos na Rússia. O produto será rastreado com tecnologias avançadas. Nesse clima de guerra, o Japão fez questão de lembrar um dos episódios mais tristes de sua história, a bomba de Hiroshima. Os líderes dos 7 países que fazem parte do G7 foram recebidos um a um no Parque Memorial da Paz pelo ministro japonês Fumio Kishida. O Japão quer incluir na agenda da cúpula o desarmamento nuclear. Bom, e o mundo todo está, é claro, com os olhos voltados para Hiroshima, não é, Kleber? Com certeza, Dani. Afinal, os líderes das maiores potências econômicas do mundo estão lá para participar dessa reunião do G7. E logo na abertura do evento, os países membros do grupo já deixaram clara qual vai ser a prioridade: a guerra na Ucrânia. E é bom lembrar que o G7 já foi G8. Isso porque a Rússia foi suspensa do grupo em 2014, após anexar a Crimeia. E como não podia deixar de ser, né, Dani? O Brasil também está no meio desse debate que reúne as nações mais poderosas do mundo. O presidente Lula volta a participar de uma reunião do G7 após 14 anos. E a expectativa é que o país também atue como mediador na guerra entre russos e ucranianos. Além disso, Lula tem agendas bilaterais com chefes de Estado e reuniões com empresários. O G7, aliás, é o tema, né, Dani, da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, a gente vai chamar agora para conversar João Estevam, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde, muito obrigado a todos. E, professor, as novas sanções anunciadas hoje pelo G7 contra a Rússia mostram uma disposição do grupo de dar apoio mais contundente à Ucrânia. Essa reunião, aliás, pode ser até um marco para o fim da guerra. Você acredita nisso? Já que se estende por mais de um ano esse conflito, um ano e meio até, né?
Bom, Kleber, de fato a gente vê uma reação muito mais contundente desses países desenvolvidos, contrários à Rússia, né? Essa foi uma marca central que a gente vai ver até que provavelmente vai se estender no restante da reunião e que vai ser a marca também da política externa desses países, já tem sido e vai continuar a ser. Agora, eu acredito que essa não vai ser necessariamente uma saída para o conflito, né? Lembrando que, a fim de que pudesse ter uma negociação efetiva entre a Ucrânia e entre a Rússia, é necessário também a participação, além desses dois países, né, na mesa de negociações efetivamente, mas também de outros países como a China, a fim de poder mediar esse conflito. Então, a gente espera que, eventualmente, essa guerra ela vá acabar numa mesa de negociações entre os dois principais países, com o apoio, claro, tanto da ONU quanto também das principais potências. E o G7, nesse caso, ele tem a possibilidade não apenas de afirmar o seu rechaçamento à Rússia, mas também afirmar uma disponibilidade de poder dialogar com algum tipo de cooperação, né? Algum tipo de acordo entre os países. Professor, explica para a gente qual é a importância para o Brasil de voltar a participar de uma reunião do G7 após 14 anos. Bom, essa reunião é certamente muito importante para a diplomacia brasileira, né? Historicamente, o Brasil ele sempre se propôs a ser uma espécie de mediador entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e isso particularmente aqui para a América Latina também, como uma potência regional. Então, para o Brasil ser reconhecido nesse ponto de ser convidado para uma reunião do G7 depois de tanto tempo, acaba sendo não apenas uma importância, um ponto importante para a nossa diplomacia, mas também, claro, um ponto de vitória para o atual governo, né? Haja vista até a importância também do próprio contexto no qual se insere a reunião do G7. E, professor, aproveitando essa pergunta da Dani, a agenda do presidente Lula tem 9 encontros bilaterais com chefes de Estado e uma reunião com empresários. Pelos países que foram escolhidos pelo presidente para esses encontros, quais as conclusões que a gente pode tirar dessa agenda aí presidencial? Olha, eu diria que o que me parece muito é que o governo atual ele busca sair um pouco pela tangente, né? Tentar se desviar do tema que parece que vai dominar de fato as reuniões, que é a crise da Ucrânia. A gente viu uma série de questões envolvendo o Brasil, até de algumas afirmações por parte do governo Lula em relação a essa questão da guerra, né, particularmente com a tentativa de propor uma ajuda, né, um auxílio do Brasil para mediar o conflito. Isso acabou também respingando negativamente para alguns países que compõem hoje o G7. Então, o que me parece é que o governo atual ele vai tentar não ficar encurralado diante desse tema, tentar também colocar outros temas na agenda, principalmente o tema de segurança alimentar, todas essas questões que vão acabar, que contribuem também para a inserção do Brasil no debate internacional. E, mais do que isso também, eu acredito que o Brasil ele vai tentar, dessa forma, com essas reuniões bilaterais, se propor como uma espécie de mediador, de fato, nesse que é o principal tema hoje na relação entre as grandes potências. Importante lembrar que o Brasil, desde os anos 2000 e década de 90, até a gente pode partir daí, ele busca ser um player internacional importante entre os países desenvolvidos, entre as principais potências do Ocidente. E para isso o G7 tem sido fundamental também para o Brasil. Nesse caso, se envolver com a guerra da Ucrânia, mas também tratar de outros temas, seria uma espécie de trunfo também do governo para poder voltar a um debate mais contundente na arena internacional. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi, Morumbi, João Estevão. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Muito obrigado. A prévia do PIB indica expansão de 2,4% no primeiro trimestre. Essa é a maior alta desde o fim de 2020. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país que serve para medir a evolução da economia. E esses dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram aceleração econômica aqui no Brasil no começo de 2023, com a maior taxa trimestral desde o quarto trimestre de 2020, agora de 3,93%.
Para entender melhor esses resultados, acompanhe a análise do economista. Nós temos um indicador de atividade econômica que também calculamos um pouco antes do IBC, só que não é divulgado, é um indicador privado. E isso acusava mais ou menos esse número 2,1 de fato de crescimento nesse trimestre. E nós vamos estar divulgando daqui a 2 dias o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que procura acertar o número do IBGE. Esse número eu não sei dele ainda, mas deve dar muito próximo do número do IBC-BR. O que acontece? Isso é explicado pelo crescimento da agropecuária. A agropecuária bombou nesse período agora, nesse trimestre. A principal fase da colheita são os 4 primeiros meses do ano. Dessa forma, você tem uma fantástica produção de soja e que permitiu a gente exportar, né? Então, isso é explicado pela soja nesse primeiro trimestre do ano. É isso aí. Lembrando, então, que o que foi divulgado hoje pelo Banco Central é só uma prévia do PIB. O resultado oficial, medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, será divulgado em 1º de junho. E olha só, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que trata das regras para a demissão sem causa justificada. O tema, que estava parado desde outubro do ano passado, volta a ser analisado após pedido de vista de Gilmar Mendes no plenário virtual. Suspensa no Brasil desde 1996, depois de uma denúncia apresentada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a regra consiste em impedir que uma empresa desligue um funcionário sem causa justificada. Ou seja, a demissão só pode acontecer se o empregador apresentar um motivo relacionado à capacidade ou ao comportamento do empregado, ou até mesmo baseado nas necessidades de funcionamento da empresa, do estabelecimento ou do serviço. Após 25 anos, o STF vai julgar a inconstitucionalidade da denúncia de Fernando Henrique Cardoso. Se ela for aceita, a empresa será obrigada a justificar o motivo da demissão do funcionário. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, as convenções são tratados internacionais sujeitos à ratificação por parte de cada um dos Estados-membros da organização. A complexidade das discussões envolve 3 entendimentos sobre a norma. O primeiro deles é de uma corrente formada pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que diz que o efeito do julgamento deve valer sem afetar a suspensão da norma da OIT. A segunda corrente, formada por Joaquim Barbosa, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, votou para que a convenção da OIT tenha aplicação imediata, até que o Congresso vote a validade da denúncia. Uma terceira corrente, formada pelos ministros Maurício Correia e Aires Brito, votou para que os efeitos se mantenham suspensos até a deliberação legislativa. Até o momento, o ministro Nelson Jobim foi o único que votou pela eficácia plena da denúncia, ou seja, pela não aplicação da Convenção 158 no Brasil. Metade das multas aplicadas nas rodovias federais no segundo semestre do ano passado foi anulada. Isso por causa de problemas de identificação e fiscalização eletrônica. O levantamento consta de um relatório feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e entregue ao Ministério dos Transportes. Segundo o documento, mais de 7.300.000 autuações foram registradas em pontos fiscalizados. E desse montante, mais de 3.500.000 multas foram anuladas por causa de problemas. Entre os principais motivos está a falta de identificação dos veículos. No total, cerca de 1.400.000 casos estavam registrados como sem placa. 730.000 tinham a placa, mas o veículo não foi localizado por divergências nas informações, ou mesmo por ser identificado como placa clonada. O Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito emitiu um ofício pedindo esclarecimentos aos órgãos responsáveis. Segundo a entidade, o relatório identifica de maneira clara a fragilidade da placa veicular. O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, informou que tomou medidas para resolver o problema. Os casos serão analisados para identificar os pontos vulneráveis e aprimorar o sistema. Os departamentos regionais também foram acionados para melhorar a fiscalização.
E a Polícia Federal vai ouvir agora à tarde Gabriela Santiago Cid, que é esposa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O depoimento faz parte do inquérito que apura a falsificação de cartões de vacinação. A fraude teria sido feita para facilitar a entrada nos Estados Unidos de Bolsonaro, a filha dele e também da família de Mauro Cid. Ontem, o tenente-coronel prestou depoimento à PF, mas permaneceu em silêncio e não respondeu a nenhuma das perguntas feitas pelos investigadores. Cid ficou menos de 1 hora na sede da corporação em Brasília. E veja a seguir, ciclone Mocha deixa rastro de destruição em Myanmar. Pelo menos 800 mil pessoas precisam de ajuda alimentar. E olha só, a gente mostra também as primeiras imagens do Titanic em 3D no fundo do mar. E você vai ver já já detalhes que revelam como foi o naufrágio. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1 hora e 21 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E olha só, o Programa Mundial de Alimentos para a Ásia e o Pacífico alertou nesta sexta-feira para a situação dramática em Myanmar, desencadeada pelo ciclone Mocha. De acordo com a agência da ONU, cerca de 800 mil pessoas precisam de assistência alimentar de emergência no país após a passagem do fenômeno. A junta militar no poder comunicou 145 mortos até agora. As Nações Unidas ressaltaram a situação no estado de Rakhine, onde o ciclone destruiu casas, hospitais e escolas. Estradas também estão bloqueadas, além de fortes danos aos serviços de telecomunicações e às linhas de energia. Em Rakhine, centenas de milhares de Rohingya vivem em acampamentos para deslocados por décadas de conflito étnico. O Programa Mundial de Alimentos para a Ásia e o Pacífico fornece ajudas a cerca de 2 milhões de pessoas em Myanmar, incluindo as 800 mil afetadas pelo ciclone devastador, que também atingiu Bangladesh. As autoridades militares, que tomaram o poder em Myanmar no golpe de 1º de fevereiro de 2021, autorizaram o acesso às áreas mais afetadas, locais onde as forças do governo realizam uma repressão violenta. O ciclone atingiu Myanmar em Bangladesh no fim de semana passado, com chuvas torrenciais e ventos de 195 km por hora. Pois é, Kleber, quando a gente vê notícias como essa, é que a gente lembra o quanto que somos abençoados, né? Pois vivemos num país onde tragédias como essa, como a gente viu na Itália, que a gente noticiou nessa semana, não acontecem dessa forma, né? Sem dúvida, Dani. Por aqui, as chuvas também assustam, principalmente por causa da infraestrutura, a falta de infraestrutura, né, Dani? Mas, inclusive, as chuvas estão acima da média em algumas partes do norte e do nordeste do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, foi difícil acordar cedo essa semana, para mim, principalmente por causa do frio, né, Dani? O frio judiou da gente, né? Verdade. Que acorda cedíssimo. Vamos dar uma olhada, então, em como está a previsão do tempo para o final de semana em todo o país. Boa tarde, Daniela, Kleber e a todos os telespectadores. Olha, o cenário desse fim de semana em grande parte do país não vai mudar muito, não. Tá? A condição ainda, essa massa de ar seca e fria ainda deve predominar grande parte do país, somente para a semana que vem que começa a dar uma trégua. As chuvas ainda continuarão acontecendo nas diversas capitais aí da região norte, tanto Belém, Manaus, nessas áreas ainda vai continuar acontecendo essas chuvas. Na região nordeste também, em grande parte das capitais, existem condições de chuva, principalmente no leste e também em São Luís. E já indo um pouquinho mais ao sul, ali para a região sudeste, São Paulo, não há condição de chuva, mas sim ainda pode ter alguma condição de nevoeiro pela parte da manhã, tanto no sábado, tanto no domingo. Temperatura ali em São Paulo vai ficar entre 12 e 26 graus no sábado, 14 e 27 no domingo. No Rio de Janeiro também fica um pouco mais quente, mas nada de chuva, somente alguma condição de nevoeiro. O mesmo acontece para as outras capitais, tanto BH também como em Vitória. Já para a região sul do Brasil, ainda existe uma condição de geada, principalmente nas áreas serranas, aí entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
E no domingo, na capital aí do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, existe uma pequena possibilidade de chuva em pontual ali, principalmente no período da tarde. A temperatura em Poa deve ficar entre 12 e 23 graus. Eu não comentei, Daniela e Kleber, é que ainda existe possibilidade de geada sim ali na Serra da Mantiqueira, principalmente entre Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, uma pontinha ali próximo de Resende. Essa é praticamente a condição que vem se mantendo ao longo da semana e que deve se manter também para este final de semana. Olha, e agora eu quero mudar de assunto, Dani, para te fazer duas perguntas. Diga lá. A primeira, quantas vezes você assistiu o filme Titanic? E a segunda, que eu até sei a resposta, você chorou? Olha, nem tenho a conta mais de quantas vezes que eu assisti e, óbvio, claro que eu chorei sim. Só de lembrar, já estou vendo lágrimas nos seus olhos. Pois é, das telas do cinema para as lentes da ciência. Nós vamos mostrar agora as primeiras imagens em 3D do navio que está no fundo do mar, né, Dani? Pois é, e olha só, esse material ele é tão rico em detalhes que pode, inclusive, ajudar os cientistas a determinarem com mais precisão as causas do naufrágio mais famoso do mundo. A digitalização em alta resolução reconstruiu os destroços do navio afundado no mar a quase 4.000 metros de profundidade. As imagens foram criadas a partir da cartografia de águas profundas. Em sua viagem inaugural da cidade inglesa de Southampton até Nova York, em abril de 1912, o luxuoso transatlântico naufragou após colidir com um iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes que viajavam a bordo do navio, o maior do mundo na época em que foi fretado, mais de 1.500 morreram. Seus destroços foram explorados várias vezes desde sua descoberta em 1985, localizado a cerca de 650 quilômetros da costa do Canadá. Entretanto, as câmeras nunca conseguiram capturar o barco inteiro. Bom, então antes que você lembre do filme e comece a chorar, é melhor a gente encerrar essa edição. Com certeza. Só de ver as imagens já lembrei do Jack, da Rose. Por favor, Rose, essa pode edição acabar. Fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.